Pessoal, então agora nós teremos a palestra. Como eu tinha comentado com vocês, nós temos hoje um convidado super especial que vai compartilhar um pouco da experiência dele ao longo dos últimos 12 anos na área de educação e tecnologia. O Lê Carabê já está aqui com a gente. Oi, Lê, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia. Tô muito contente de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, hein, Rafa? Obrigado, Lê. Então, vou passar a bola para o Lê, mas antes só queria apresentar o Lê brevemente e a gente vê como que é bacana ter a participação dele aqui. Então, o Lê atua na área de educação e tecnologia desde 2013 com a criação de materiais didáticos e plataformas digitais. Ele participou da criação do Geek Games, que é a primeira plataforma de aprendizagem adaptativa a fazer parte do banco de propostas do INEP e, posteriormente, em 2016, foi oferecida gratuitamente para estudantes de todo o Brasil em parceria com o MEC. O LEI já atua na criação de materiais didáticos para todos os segmentos da educação infantil ao ensino médio, e o projeto favorito dele foi a criação da disciplina Educação Digital, um programa inovador para discutir com adolescentes os riscos, desafios e oportunidades da vida digital por meio de tecnologias ativas. O LEI vai se apresentar melhor, né, mas ele trabalha na Geek, que é uma empresa que desenvolve tecnologias e usa inteligência artificial aplicada na escola e vai compartilhar com a gente um pouco dos desafios e oportunidades aí da gente pensar em inteligência artificial para a escola e depois no workshop a gente vai adaptar isso para o ensino de empreendedorismo, certo? Lê, tá contigo. Deixa eu só melhorar aqui sua visualização. Pronto. Não estou te ouvindo. E agora, estão me ouvindo bem? Agora sim, sim. Bom, obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando juntos. É uma alegria. Antes, aqui está o título da nossa conversa, mas eu pensei, acho que pode ser bacana deixar claro que eu não sou uma IA, né? Estou aqui no vídeo falando com vocês, mas eu existo, estou aqui em São Paulo e não sou uma IA, então todo mundo me chama de Lê, então fiquem à vontade para me chamar de Lê também. E é isso. Feliz por a gente poder refletir aqui juntos. E eu acho interessante a gente pensar isso no título, que a gente está falando aqui em oportunidades e desafios. Quando a gente pensa num terreno como a inteligência artificial, a gente não está falando de uma dualidade. Ah, é isso ou é aquilo? Ah, é melhor agir assim ou daquela forma? Não tem uma resposta certa, não tem o gabarito da prova para a gente saber como lidar com esse tema. Tudo vai girar em torno de oportunidades e desafios. Por isso que fóruns como esse, ou conversas como essa, elas são importantes para a gente realmente, hã, já que não tem o certo ou errado ou o gabarito já definido, a gente em conjunto definir quais são então os melhores caminhos. Por isso que eu gosto de chamar as coisas de oportunidades e desafios. Tá certo? E aí, o Rafa me apresentou. Só me deem um check, estão me ouvindo bem? Sim. Sim, beleza. O Rafa me apresentou, mas essa sempre foi uma dificuldade que eu tive, de falar que eu sou, o que que eu faço, qual que é o meu cargo. Eu tive essa dificuldade desde a época do vestibular. Qual carreira que eu vou escolher? Eu achava várias carreiras legais, aí tinha que escolher uma só. E teve um momento que eu falei: "Não, quero ser professor". Aí eu ficava: "Mas todas as matérias são legais. Eu acho português legal, mas eu acho biologia legal também". E eu tinha essa dificuldade de me encaixar numa carreira. E por muito tempo, e vocês trabalhando com empreendedorismo, com os alunos de hoje, acho que a gente percebe como isso cada vez mais é uma constante. Antes, talvez os caminhos eram mais claros, a gente tinha a carreira tradicional, a carreira linear, e hoje a gente tem muito essa mudança. Então, por muito tempo, eu ficava incomodado de falar: eu não sei qual é a minha carreira, eu não sei qual é o meu cargo. Eu tenho a lembrança, gente, eu no fundamental e nos iniciais, com a professora lá no terceiro ano, a nossa antiga segunda série, e ela ter dado uma folha de papel para todo mundo fazer o desenho. E
ela falou assim: desenha o que vocês querem ser quando crescer. Aí eu lembro de ver meus amigos lá, todos fazendo, você é astronauta, você é veterinário, que são as top profissões de criança, né? E eu fazia, apagava, fazia, apagava. E aí eu trouxe esse print aqui para vocês verem dessa folha de papel meio amassada e tudo, que eu guardei ela até hoje aqui na minha caixa de memórias de casa. Tá escrito aí lado social. Esse foi um dia que eu tive uma conversa com uma professora, estava lá no ensino médio ou talvez no cursinho já, e eu falei: "Professora, eu não sei qual carreira que eu vou colocar no vestibular, mas eu queria que ela tivesse um lado social muito forte". E ela escreveu "lado social" e ficou circulando. Sabe quando você está conversando com alguém, fica circulando, fica pensando? E ela me falou uma frase que mudou muito a minha vida. Eu imagino que talvez vários de vocês já tiveram conversas assim com alunos, que foram conversas que viram a chave. Ela me falou assim: "Leandro, não é a carreira que você vai escolher que vai determinar o lado social da coisa. Vão ser as suas escolhas, as suas atitudes todo dia". E aquela frase me marcou tanto sobre que o lado social seriam as minhas escolhas e não a profissão, que eu guardei esse papel na minha caixa e eu guardo esse pensamento até hoje. E aí aconteceu uma coisa muito bacana. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu conheci o site da Geek. A Geek estava começando como uma startup, então vocês, né, do mundo do empreendedorismo também sabem bastante esse imaginário, esse lugar das startups. E eu li lá no site falando assim: "Olha, nós estamos procurando pessoas que não se encaixam nas carreiras tradicionais e que querem mudar a educação do Brasil". Falei: "Nossa, tem mais gente assim que não se encaixa também?". E aí eu entrei nesse mundo, que é o mundo dos geeks, que tinham esse propósito muito claro, né, de ir além das caixinhas pré-definidas, e tinham esse propósito muito claro. Os fundadores tinham muito forte esse movimento de falar assim: "Olha, nós somos gratos ao que a nossa educação fez por nós, o que ela nos permitiu chegar, e a gente queria devolver isso para o Brasil". E assim eles começaram a juntar várias pessoas que também tinham muito forte esse propósito ou essa vontade. Para vocês terem ideia, o diretor de tecnologia da Geek, ele estava com uma proposta de, se eu não me engano, para o Google. Quase já de malas prontas. Mas aí o propósito chamou ele mais forte. E chamou forte cada uma das pessoas que começaram aqui a Geek. Mas por que eu estou dando essa introdução ou falando sobre tudo isso? Hoje eu me sinto nesse lugar mais confortável, porque quando a gente olha aí as top 10 habilidades colocadas para 2030, vocês veem que uma que está aqui no meio é resiliência, flexibilidade e agilidade. Hoje, a gente lida com o mundo em constante mudança, em constante transformação. Então, a habilidade que a gente precisa é justamente mais do que preparar um aluno para estar numa caixinha pré-definida e falar: você vai ser a sua vida inteira tal coisa. Não, o mundo está mudando, como a gente está vendo agora. Tanto que a primeira habilidade que está aqui está em eu poder me relacionar com IA e Big Data. Coisas que a gente não ouvia ou não sabia falar antes, mas está aqui. Então, para eu poder lidar com esse mundo em constante mudança, eu preciso de resiliência, de flexibilidade, de agilidade, de curiosidade, de criatividade. Então, mais do que preparar o aluno para uma caixa, ou mais do que preparar o aluno para lidar só com a IA, eu tenho que preparar o aluno para as mudanças, para um terreno que vai ser desenhado. Hoje a gente está falando em A, mas qual que vão ser, será, as top 10 habilidades de 2040, de 2050? Será que em vez de A não vai ter sido inventada outra coisa? Mas eu tenho certeza que ainda que seja inventada outra coisa, a gente vai estar precisando de resiliência, flexibilidade, curiosidade, criatividade para lidar com tudo isso. E as nossas aulas, elas são os ensaios, são os campos que a gente pode explorar e treinar cada uma dessas habilidades para eu lidar, seja com que tecnologia for, seja com que habilidade, ou melhor dizendo, com qual temática que apareça aí para mim. Então, isso é um terreno que a gente pode nadar de braçada.
E aí, vou resgatar um pouquinho da minha história e como que ela tem a ver com empreendedorismo e compartilhar um episódio engraçado que aconteceu comigo. Antes de trabalhar na Geek, eh, eu eu nasci no mundo da educação. Para vocês terem ideia, a minha mãe, ela trabalha há mais de 46 anos com vestibular, com educação. Então vocês imaginam que eu cresci almoçando e ouvindo falar de Enem, de Fuvest aqui de São Paulo, né. Então eu brincava com a minha irmã de giz, a diversão era a minha mãe trazer giz para a gente brincar em casa. Então o mundo da educação estava assim em mim, e aí, quando eu estava no último ano da faculdade, eu comecei a trabalhar na revista Galileu. E lá na Galileu, a gente falava muito das startups, desse ecossistema de inovação, de empreendedorismo no mundo todo. Era o ano que o Facebook estava começando a bombar, então tinha aquele filme, né, da criação do Facebook. O Steve Jobs tinha morrido, então tinha resgatado naquele ano toda aquela história das garagens de startup. Aí eu olhava essas fotos dos escritórios do Google, com a galera jogando ping-pong na sala de reunião, falava: "Nossa, esse mundo é muito legal". Mas na minha cabeça ele estava distante, ele estava lá nos Estados Unidos só. E eu trabalhando lá na revista, a minha editora, ela mandou essa reportagem: "Google anuncia programa de estágio". Aí eu falei: "Nossa, que legal, ela tá mandando essa vaga para mim". Falei: "Que legal, vou me inscrever". Aí ela falou: "Não, na verdade era para você fazer uma matéria sobre isso". Aí eu: "Ai, meu Deus". Aí dei esse fora básico, mas ela terminou: "Ah, se você quiser, você pode se inscrever". Eu me inscrevi, não passei no Google, mas foi nesse momento que eu conheci a Geek. E se vocês verem, ó, aqui a gente tem um pimbolim no meio do escritório da Geek também. Era praticamente uma garagem. Eu falei: "Olha, esse mundo que estava lá tão distante, ele está aqui perto". E eu comecei a aprender. Que era essa história de desenvolver produto, desenvolver, UX, que é a experiência do usuário, né, a user experience. Conheci esse mundo de você criar e testar ideias, prototipar, por meio do livro do Sprint, que é a metodologia usada no Google. Eu gosto do subtítulo do livro do Sprint, né, que parece aquelas receitas de emagrecimento do Instagram, né. O método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. E é um método tão incrível, a gente teve um treinamento com uma pessoa do eBay que veio, trazer esse treinamento aqui pra gente, e eu fiquei encantado com essa metodologia de que a gente podia não ficar anos descobrindo a melhor solução ideal, mas prototipar e testar, prototipar e aprender rápido. E aí nesse mundo de startup, nessa garagem que era a Geek, foi o meu primeiro contato com a inteligência artificial. E teve uma frase, do fundador da Geek que ela me marcou muito. E eu falei: "Não, eu estou comprado com a missão desse lugar e quero trabalhar com isso". Ele ficava sempre provocando a gente assim: "Pessoal, se 2 pessoas não são iguais, por que que a gente insiste que elas aprendam da mesma forma? Ou por que que a gente ensina todo mundo da mesma forma se as pessoas não são iguais?". E aqui era 2013, ou seja, mais de 12 anos atrás. A gente está vendo o boom da IA na educação agora, 2024, 2025. Então, hoje a gente está ouvindo falar de uma tal de IA generativa. Nesse tempo, o que a gente tinha era a IA tradicional, muito relacionada com os dados, com o machine learning, né? Então, a máquina aprendendo sobre o comportamento das pessoas. E a nossa referência na época era o Spotify, porque o Spotify também estava, lembra, 2013, o 3G, os smartphones estavam começando a ficar mais populares aqui, né. E aí, hoje que a gente está tão acostumado com Spotify e Waze, naquela época era o auge. Então você falava assim: "Nossa, o Spotify adivinha que música que eu queria ouvir?". Porque eu falei que eu gostava do cantor tal e peguei a música tal, ele adivinhou que música que eu estava querendo ouvir. Então isso era a IA lá em 2013, uma IA que trabalhava muito com a lógica de personalização. O Google via as pesquisas que você fazia e começava a te recomendar conteúdos em cima daquilo.
o Waze aprendia sobre os seus caminhos e te recomendava os melhores caminhos. A IA começou com essa lógica de personalização. Aí a gente falava, poxa, se o Facebook sabe, ou ele adivinha quais podem ser meus amigos, se o Spotify adivinha e sabe quais são as minhas músicas, que vão ser músicas, por exemplo, diferentes das do Rafa, tem os gostos de cada um. Se tudo está personalizado, por que que a gente não personaliza a educação também? E aí nasceu o primeiro produto da Geek, ele ficou conhecido como Geek Games, que a gente trazia a mesma lógica de personalização, só que para a educação. Então, em vez de eu falar assim, ó, Leandro, eu acho que você é amigo do Pedro, da Carol, porque vocês estudaram lá. A gente aplicava essa mesma lógica para a educação. Então a gente falava assim, Manuel, eu acho, com base no que eu estou vendo do jeito que você faz os simulados, que você tem dificuldade nisso e nisso. Ah, então você está com dificuldade, por exemplo, em estequiometria e óxido-redução, diferente do Leandro, que está com mais dificuldade em química orgânica. E eu não preciso dar a mesma revisão para vocês dois, porque o Leandro já está na frente em estequiometria, mas você precisa de funções orgânicas. Então, com essa lógica de que as duas pessoas não são iguais, a gente fazia um reforço muito mais personalizado. Então, cada um tinha o seu próprio plano de estudos. Assim como no Facebook, cada um tinha seus próprios amigos. E, pessoal, deu certo. A gente começou a ouvir notícias muito bacanas. O primeiro acesso da plataforma teve 3 milhões de inscritos. E aí, a gente chega e escuta um relato, depois que a gente fez parceria com o G1 para lançar o Geek Games, então era uma preparação para todos os estudantes do Brasil, gratuita naquela época. E aí chegou para a gente a história do Manuel. Eu vou pedir para o Rafa projetar para a gente e vocês conhecerem o que aconteceu com o Manuel. Minha autoestima tá lá em cima. Espera aí, que eu acho que quem tá no Zoom não tá vendo a minha tela, né? Deixa eu compartilhar aqui. Agora vocês estão vendo? Você tá vendo, Lê, a minha tela aqui do YouTube? Sim, Sim? Tá. Vou dar play. Boa. Minha autoestima está lá em cima. Eu acredito muito em mim, no meu potencial. Estou buscando agora o Ciências Sem Fronteiras, quero estudar fora do Brasil. Olha, o pensamento já pulou. De Fortaleza, eu quero ir para, sei lá, Inglaterra. Chamo Manuel Lúcio Cruz de Lima, tenho 18 anos, e sou natural de Icó, interior do estado do Ceará. O período para chegar até aqui foi bem complicado. Eu sempre morei em Icó, estudei em várias escolas, mas todas escolas públicas. A primeira escola que eu estudei foi muito tempo atrás, foi ensino fundamental 1, era uma escola que até, assim, era todo furado. Então, quando chovia, a gente tinha que ir embora para casa porque não tinha como ficar na escola. Eu tenho, sei lá, mais de quase 50 primos lá no interior. E apenas dois concluíram o ensino médio, mas não entraram na faculdade. E eu sou o primeiro que consegui entrar na faculdade e o curso de medicina. O medicina que é um curso fascinante, que junta tanto a área da medicina como a área da biologia. E eu sempre busquei uma área que eu pudesse ajudar as pessoas. Imagina você descobrir a cura de uma doença. Nossa, seria fascinante. Teve um momento que eu pensei, nossa, será que eu mereço isso mesmo, sabe? Será que é isso que eu quero? Mas aí eu raciocinei, graças a Deus, meus professores, do início até o fim, eles me ajudaram, me apoiaram. Descobri o Big Gates, a plataforma, através da minha escola, através da parceria que tem com o simulado, e estava incentivando todos os alunos a fazerem o primeiro simulado, já para ajudar na nota do Enem e tudo mais. E eu fiz o primeiro simulado. E gostei do método que repassou para mim, sabe? Eu fiquei bastante interessado nele. Meu estágio acabou no mês de setembro, no início de setembro. E foi quando eu comecei a fazer o simulado. Eu passava 17 horas estudando no Gates. Eu consegui dormir. E minha mãe, como é do interior, ela falava assim: vai ficar louco, vai fazer isso, brigava comigo. Mas eu não desisti. Quando eu vi que o que eu tinha estudado estava na prova, então com uma sensação assim, consegui ter uma realização pessoal, para mim, foi incrível.
no início do ano, a escola fez uma campanha, né, que Até eu aí, Rafa, já tá bom. na cidade, o embaixador do Geek Games. E eu tive a... Oi, Lê? Podemos. Até aí mesmo, Rafa. Vocês veem, pessoal, o Manuel, quando a gente foi conhecer a história dele, depois de ele ter usado o Geek Games, ele compartilhou. Ele estudava numa escola que chovia dentro da escola, então ele perdeu aulas ao longo da trajetória dele. E ele foi o primeiro da família dele, talvez entre 50 primos, a poder entrar na faculdade. E ele estava com um tempo ocioso, no sentido de que o estágio dele tinha acabado, e ele entrou nessa lógica da personalização. Fez o simulado com a gente, aí a gente começou a recomendar começou a recomendar quais eram os melhores conteúdos para ele estudar, com base naquilo, como uma lógica de jogo. Ele ia fazendo, aí depois ele testava de novo nos simulados. E o resultado foi que ele passou em, né, biomedicina e pôde fazer e dar esse passo na vida e na carreira dele. Tudo aqui a gente usou, vocês estão vendo a minha tela de novo? A IA como uma ferramenta de personalização. Para o tempo que ele estava sozinho, talvez sem condições de pagar um cursinho ou ter um professor, um assistente para ele podia fazer isso, uma democratização, né? Então aqui a gente está complementando a educação que tem na escola, com tudo que ele viu com os professores dele, como um reforço personalizado. E a história do Manuel foi em 2013, a gente foi crescendo, tendo mais acessos, e em 2016 a gente foi a plataforma oficial do MEC para os estudantes se prepararem para o Enem, no programa A Hora do Enem. Não sei se vocês lembram desse programa que teve em 2016. E a gente, pessoal, teve estudantes usando a nossa plataforma em 99% dos municípios. É até curioso esse dado, acho que é 99,2% alguém usou a plataforma que a gente tinha criado. Vocês imaginam, para quem vivenciou empreendedorismo, de a gente ser uma garagem, a gente olhava os gráficos financeiros da Geek, era assim, ou o Geek Games virava e dava certo, ou não ia mais existir a Geek. A gente começou a trabalhar de sábado, tal, bem empreendedorismo raiz, né? E quando a gente viu esses dados, ouviu a gente estando em 99% dos municípios, foi muito gratificante. E ouvindo histórias reais como a do Manuel. E quando a gente estava aí nessa parceria com o MEC, foi contratado uma auditoria para avaliar os resultados. E olha só, a diferença de pontos na nota TRI do Enem, conforme isso foi medido, eventualmente eu posso dar mais detalhes técnicos para vocês, mas comparando o ganho de nota TRI, que é a teoria da resposta ao item, que é usada no Enem, de quem usou a nossa plataforma versus quem não usou, o total, se eu não me engano, eu não vou lembrar o número exato, mas ele dava exatamente a diferença que a gente via naquele ano entre alunos de escola particular, né, e alunos da rede pública, e a gente estava percebendo que a gente estava apoiando a ter mais igualdade nos resultados dos alunos. E isso foi para a Geek um resultado. Depois o programa acabou não continuando, porque a gente teve algumas trocas de governo de lá para cá, e os projetos foram mudando. Mas o que eu queria deixar aqui como mensagem-chave que ficou marcante para a gente foi: poxa, a IA pode ser uma ferramenta de personalização. E aí, agora, ao longo da apresentação, vou compartilhar outras reflexões que a gente teve vivenciando para pensar, poxa, quais são outros usos aqui? E lá eu estou falando da IA tradicional ainda. Com a generativa, hoje em dia, a gente pode muito mais. Então, olha só, depois desse projeto do Geek Games, que já tinha entregado, eu estava naquele momento refletindo, poxa, qual que poderia ser um novo desafio de carreira para eu fazer ou para eu atuar? E aí começou um projeto novo na Geek, aí eu ouvi o pessoal falando que esse projeto ia acontecer, eu falei, poxa, se esse projeto acontecer, eu posso entrar nele? E esse projeto falava da criação de uma nova disciplina, isso veio antes da discussão do novo ensino médio, para a gente levar para a sala de aula. Então eu queria que vocês me ajudassem a refletir. A gente vive no meio ambiente. Nosso meio ambiente está em crise, a gente vê as questões ambientais cada vez mais graves, e para a gente poder conscientizar e potencializar os alunos,
a gente tem aula do quê? De ciências, não é? Da mesma forma, os nossos alunos, eles estão imersos no mundo de palavras, de linguagens, de códigos. E para isso, a gente tem aula de português, de inglês, de arte. A gente tem a nossa realidade coberta de números, de cálculos, toda hora a gente tem que lidar com finanças, por exemplo, e desde pequeno a gente tem aula de matemática. E os nossos alunos, eles vivem no mundo digital. E qual que é o equivalente? Eles têm aula do quê? Essa pergunta ficou muito marcada na nossa cabeça. Poxa, eu estou no meio ambiente, eu tenho aula de ciências. Eu estou lidando com as palavras, tenho aula de português. Mas o que que eu tenho junto com os alunos para refletir sobre o mundo digital que eles moram tanto nesse lugar? O quê? Tem uma lacuna, tem uma oportunidade aí. E lembra, o empreendedorismo ele começa quando a gente identifica essas lacunas. A gente falou, poxa, só aula de informática talvez não é suficiente. Talvez tem escolas que nem tem mais aula de informática. Mas o meu aluno, todo mundo fala, ele nasceu no mundo digital. Mas o quanto ele está sendo convidado a refletir criticamente sobre isso? E aí nasceu a educação digital. A gente criou uma disciplina que ela tinha um tripé. Ela convidava os alunos a discutirem sobre riscos, desafios e oportunidades da nossa vida no mundo digital. E esse projeto é o meu, igual o Rafa falou, é o meu projeto favorito. A gente foi para as escolas, lembra, na lógica também da prototipação, a gente testava como é que pode ser uma aula legal para a gente falar sobre a nossa vida digital, porque não dá para eu dar aula sobre vida digital. Falar, gente, bom dia, vamos falar sobre empatia na internet? Aí escrever lá na lousa, empatia, do latim empatia, ou do grego empatia quer dizer tal coisa. Aí os alunos não iam engajar, se fosse uma aula só teórica ou só expositiva. E a gente começou a estudar, buscar referências, pesquisar fora. Não tinha um currículo aqui dentro de como é que a gente discute a nossa vida digital com os alunos de um jeito engajante. E a gente foi procurar metodologias ativas. Fomos estudar o projeto Zero de Harvard, que fala sobre como que eu ajudo o aluno a tornar o pensamento visível. E a gente fez essa mistura. Práticas ativas, rotinas de pensamento e temas atuais e muito engajantes para discutir a vida digital com os alunos. E aí, pessoal, testamos. A aula começou a ter um NPS alto. A gente recebeu, até vou adiantar aqui para vocês, espera aí que eu vou pular alguns slides, mas, nossa, pulei vários aqui. Aqui. A gente testava os feedbacks com os alunos e os alunos falavam, poxa, as aulas de educação digital poderiam entrar na grade curricular, porque eles estavam começando a ver valor nelas, né? E aí, quando a gente escutou tudo isso e deu certo, a gente começou a levar para as escolas. Aqui, essa foto é o primeiro time de professores que a gente formou para dar essas disciplinas. E o interessante é que você tinha aqui professor de química, de história, você tinha pessoa do TI da escola, você tinha professor de português, mas eram professores que tinham forte um elemento que eram professores que se conectavam com os alunos, que tinham uma linguagem bacana, que estavam dispostos a fazer o que hoje a gente escuta que é muito forte na educação. Um papel do professor não como detentor do conteúdo, mas como mediador. Porque muitas vezes os alunos iam saber algumas coisas do mundo digital mais do que eles, mas eles iam ser os mediadores, iam ser os grandes provocadores das discussões na sala. Então eu lembro a gente levando na sala, por exemplo, tinha tido, por exemplo, um caso de racismo com a filha do artista tal. A gente projetava o caso e começava a fazer as práticas ativas ou as rotinas de pensamento. O olho dos alunos brilhava porque eles falavam: eu conheço esse caso, eu tenho uma opinião sobre isso e quero discutir. E aí, quando a gente ia apresentar por que de ter uma disciplina, por que valia a pena as escolas separarem uma grade horária de 1 hora a aula para dar sobre isso, a gente fez essa apresentação. Aí lembra, pessoal, que esse ano é o 2017. Eu não tinha o chat GPT para fazer imagens bonitas para mim ou criar apresentações legais, então desculpem aqui, eu recuperei exatamente os slides originais, então vocês vão ver a minha competência artística aqui sem Gemini, sem chat GPT, muito boa aqui. Mas a gente explicava para o pessoal assim:
Cara, a tecnologia é realidade. Não tem como a gente discutir se eu devo usar a tecnologia ou não. Ela está aí, ela é realidade. E hoje a gente vê, vocês estão vendo aqui como está muito bonito o meu esquema? A gente vê um lugar muito assim, que a tecnologia, como se ela estivesse oprimindo os meus alunos, como se ela fosse uma vilã. E eu vejo nessa imagem os alunos num lugar de vítima lá embaixo. Ó, a tecnologia está me dominando, eu não vou pensar mais, porque eu vou ser escravo da tecnologia. E a gente estava se conformando com essa imagem. Só que a proposta de ter educação, ter escola, ter educação digital é inverter esse gráfico. Não é a tecnologia que domina os alunos. A gente prepara eles para eles dominarem a tecnologia. Como? Ajudando a refletir sobre os riscos, desafios e oportunidades do nosso mundo. Então, se a gente pega a lógica lá do storytelling, das narrativas, como dos filmes e tal, eu tiro o aluno de um lugar de vítima e coloco ele num lugar de herói, de heroína. Eles vão ser os heróis, porque a gente está dando pensamento crítico, estamos trabalhando argumentação com eles, para eles interferirem nesse mundo, em vez de eles ficarem num lugar só passivo. E a gente entende a escola e a família como os grandes mentores desses heróis. Eles que vão fazer a diferença com o nosso apoio, com a nossa experiência, com os nossos estímulos. Então é uma inversão de narrativa. Hoje narrativa é uma palavra que está na moda, não é? Faz sentido essa inversão da narrativa? Eu tiro o meu aluno de um papel secundário, de um papel de vítima, e coloco ele como protagonista, instigo ele de ser o herói, que em vez de ser dominado pela tecnologia, vai dominar, e eu, como família e escola, sou um mentor dele. E era dessa forma como a gente apresentava as aulas de educação digital. Anos depois, esse ano eu escutei uma palestra da Cinead Bovel. Ela é futurista, é interessante, ela estava trazendo uma palestra num fórum de educação. Aqui eu não trouxe um trecho de um livro ou de uma publicação dela, mas eu trouxe a fala dela na palestra. Olha que interessante que ela falou. Pô, gente, vai chegar um ponto que a inteligência artificial vai ser considerada uma infraestrutura. Hoje a gente não acha um absurdo ter, por exemplo, um hospital que não tenha eletricidade ou uma escola que não tenha rede elétrica? A gente trata isso como uma coisa básica que tem que ter. A gente vai num hotel e fala assim: como assim esse hotel não tem Wi-Fi? Vai chegar um momento que a gente vai falar assim: como assim não tem IA aqui? Porque ela vai ficar uma infraestrutura. Ó, achei interessante o que ela falou. Vai ser antiético eu não oferecer IA para essas instituições. Então, eu ouvindo ela falar, eu falei: que interessante. A gente sai de um lugar meio vilão, mocinho, se eu devo usar IA ou não, e a gente dá ela como dado, como realidade, e eu piso nesse degrau para ir para o próximo. O que eu faço a partir disso? Então, a gente pode tratar a mesma lógica lá dos estudantes de vítimas a heróis com a tecnologia, agora para a IA. Eu não tenho todas as respostas desse mundo, mas eu sou um professor, eu sou mediador de conhecimento. Eu sei trabalhar pensamento crítico com os meus alunos, eu posso reforçar a confiança deles para eles serem esses heróis. Isso, pessoal, é literacia, letramento digital, alfabetização midiática. Isso é muito transformador. E eu fiquei pensando num exercício assim. Aqui em São Paulo, todo ano a gente tem aquela Bet Educar, que é a feira de educação, que você tem todos os players de educação expondo na feira, muitas palestras. E eu estava lá nos estandes. Aí eu tô vendo num stand, gente, eu encontrei a professora que me alfabetizou no pré-2. Aí eu olhei ela, falei, não, vou lá falar com ela. Fazia, fazia, sei lá, pelo menos 29 anos que eu não tinha mais visto ela na vida de novo. Não, talvez eu tinha visto, mas depois de grande não tinha visto ela de novo. Eu sentei do lado dela na bed. Aí eu falei assim, como eu me sinto quando eu sento do lado da pessoa que me ensinou a ler e a escrever? Ela virou para mim e falou, oi, eu sou o Leandro Carabete e tal. Aí abracei, agradeci ela. Aí imagina se essa mesma metáfora acontecesse com os seus alunos vindo te agradecer, porque você preparou eles para lidarem não com as letras ou com os números,
mas porque você ensinou eles a lidarem com o letramento digital. E eles vêm e te agradecem e falam: você me ensinou a ler esse mundo. Não é um presente que a gente receberia assim? Você me tirou de um lugar de vítima. Eu consegui conquistar tal coisa, ou eu criei tal empresa por causa de você. Então, essa é a nossa possibilidade, essa nossa aposta. Aqui eu trouxe para vocês verem um exemplo de uma das dinâmicas que a gente fazia com os alunos. Eu não sei como a gente está de tempo, mas vamos fazer um exercício agora. Aqui a gente pegou um assunto polêmico da vida digital e nós pedimos para os alunos fazerem uma dinâmica que chama Pensar, Ouvir e Debater. Ela é inspirada nas rotinas de pensamento do Projeto Zero, de Harvard. E a gente deu um tema polêmico que tinha dois lados e pedimos para os alunos fazerem essa dinâmica. É uma roda, como se fosse assim, duas rodas. Eu brinco que parece festa junina, né? Fica um de frente para o outro. E aí eu falo, ó, galera, quem está do lado de dentro vai argumentar contra. E quem está do lado de fora vai argumentar a favor desse tema. Aí às vezes tinha aluno que falava assim, não, professor, mas eu acho que eu sou a favor. Eu falava, não, vamos fazer o exercício da argumentação. Você é a favor, mas vamos tentar argumentar contra. Eu quero ver você criar os argumentos. E a gente punha eles frente a frente. Aí eu falava, gente, todo mundo em silêncio, só a galera que está dentro, 30 segundos para você argumentar o seu ponto de vista para o de fora. Como a dinâmica chama pensar, ouvir e debater, quem está fora podia só ouvir e os de dentro só falarem. Aí dava os 30 segundos e falava, acabou. Aí eu invertia, eu falava, agora a galera que está fora vai falar e os de dentro vão só ouvir. Aí ia. Aí a gente via essa foto. O que vocês observam nessa foto? Ficava muito feliz de ver os gestos dos alunos, eles argumentando, eles tentando convencer o outro. Eu ficava feliz de ver que a roda fazia, às vezes, porque eu ia pedindo para eles irem girando a cada rodada. Um falou, um ouviu, eu falava gira. Aí você falava com um novo. Ficava muito feliz quando acontecia daquele aluno mais tímido da sala ficar na frente de um mais popular e eles eram obrigados a se falar por 30 segundos. Talvez uma conversa que não acontecia entre eles, eles eram obrigados a se falar. Obrigados entre aspas, né? Por causa da dinâmica. E eles eram ouvidos. Então, às vezes, se numa sala não dava para os 30 falarem ao mesmo tempo, na dinâmica dava. E aí eles falavam e tudo mais. E aí depois a gente dividia e fazia um debate final. Isso, por exemplo, podia ser uma dinâmica para eu fazer antes de eles escreverem uma redação ou criarem um plano de ação, por exemplo. E eu queria, por falar em redação, eu queria propor de a gente fazer uma mini dinâmica agora, como essa, se vocês toparem. Foi capa da Super Interessante, alguns meses atrás, Terapia nos Tempos da IA. Não sei se vocês chegaram a ver essa capa. Então, vou ler aqui a descrição. Ó. 1 em cada 10 brasileiros conversa com chatbots como se fossem amigos ou conselheiros, ou seja, abre o coração para o chat GPT. Alguns encaram robôs como psicólogos e até namorados. A inteligência artificial se tornou o refúgio de pessoas solitárias, mas talvez essa não seja a melhor opção para a saúde mental. Então, olha esse tema como capa da Super Interessante. Esse ano, a gente tem o vestibular aqui em São Paulo da Santa Casa de Medicina. O tema da redação foi esse: terapia com IA pode ser alternativa ao tratamento com um psicólogo? Foi essa pergunta pedindo para os alunos escreverem. E eles davam 3 textos. E por incrível que pareça, pessoal, alguns desses textos, eles falam de pontos positivos de você usar a IA como terapia e pontos negativos. Então, vamos fazer um exercício rápido? Dá tempo, Rafa? O que você acha? Tá, só vamos fazer 2 rodadas ao invés de 3? Perfeito, pode ser. Só para a gente exercitar e se movimentar. Olha só, vamos supor que vocês estão numa aula de educação digital. E eu estou trazendo esse tema para a gente debater aqui. Então, eu poderia dar um tempo, a gente não tem tempo agora, mas como a dinâmica chama pensar, ouvir e debater, a primeira etapa seria o pensar. Então, daria o tempo para vocês lerem esses 3 textos base que a Santa Casa passou para os alunos. Deixar aí projetado, se alguém quiser ler. Mas eu falaria o seguinte:
Você tem uma dupla aí do seu lado? Vê se tem algum, se todo mundo está com um amigo do lado. Aí eu vou dar 30 segundos e eu vou pedir para a pessoa que está à direita falar, e quem está à esquerda só pode ouvir. Só qualquer coisa concorda com a cabeça ou nega com a cabeça, não fala, tá bom? Para a gente respeitar a dinâmica de ouvir. Então, ó, quem está à direita, eu vou pedir que vocês sejam a favor. Então, vocês vão falar que a terapia pode sim ser uma alternativa. E quem está à esquerda vai ser contra, vai falar que não, que tem algumas ressalvas nisso. Então, vamos lá. 30 segundos para quem está à direita argumentar e falar por que, que a terapia pode ser, sim, com IA, pode ser uma alternativa. 30 segundos para vocês, valendo. Fala, Rafa, desculpa. Só um minutinho. Eu vou dividir quem está no Zoom em salas simultâneas. Tá bom, Para quem está beleza. no Zoom participar também. Conversa lá com ela. Vai, vamos lá, igual Masterchef, pessoal. 30 segundos para vocês. Bia, dá mais um tempo porque a galera do Zoom ainda está entrando na sala. Perfeito, perfeito. Espera aí, que o pessoal ainda está entrando. Eu vou fechar as salas simultâneas porque não vai dar. Tranquilo, Rafa. É. Ó, pessoal, agora eu vou pedir então para quem está à esquerda falar o seu argumento e quem estava à direita agora pode só ouvir. Valendo, tempo para vocês. Leandro, Oi, Leandro, apareceu para mim o convite para ir para uma sala, eu fui, estava lá sozinha, depois voltei para cá. voltou. O Rafa comentou que não deu certo a divisão das salas. Tô Então a falando gente lá. vai seguir daqui. Tá bom. Deu, pessoal? Deu tempo? Olha só, você vê, esse é o momento que o professor pode brincar de Masterchef, ele se realiza e fala, vamos para cima. Se você Agora, quer que eu corte é, pessoal, oi. foi, Todo mundo queria mais. Rafa, Fechou, acabou o tempo. fechou. Rafa, a gente pode agora trocar uma pessoa da dupla, né? Por exemplo, todos que estavam à direita, senta do lado de uma dupla nova. Bacana. Troca a dupla aí, pessoal. Vamos se movimentar. Muito bem. Então, se você está com uma dupla nova na sua frente, 30 segundos agora, Eles acabaram de montar a dupla nova. Peraí. a dupla nova, tá bom? Foi. Pronto. Pronto? Então vamos lá, todo mundo que está à direita, 30 segundos para você argumentar para o seu amigo agora. 30 segundos, valendo.
Deu tempo, cortou. Agora eu vou pedir para a pessoa que está do outro lado falar. 30 segundos, então, para a turma da esquerda. Vai, 30 segundos. Valendo. Turma da esquerda agora falando. Mas pode ser na mesma dupla ainda, Rafa. Eles estão na mesma dupla. Mesma dupla, boa. Fechou. Encerrou. Encerrado, pessoal. Boa, podemos voltar? Ó, eu não estava aí presente com vocês, mas eu consegui um pouco aqui sentir o que eu fico mais contente quando a gente faz essa dinâmica, que é o barulho da sala. Eu brinco que esse é o barulho do aprendizado ativo, que é todo mundo falando, colocando o pensamento para fora. Quando a sala está muito silenciosa, né? Às vezes a gente fica naquele desespero. O que será que os alunos estão entendendo, absorvendo? Então, ouvir vocês falando me deixou muito feliz. Aqui a, sei lá, 600 quilômetros de distância, me passou essa sensação. E aí, nessa hora, a gente está sem tempo, mas a gente poderia abrir para o debate. Então, separar um lado contra, um lado a favor, cada um falar as mudanças de pensamento que teve. Então, poderia falar que, de repente, a AI poderia ser uma alternativa para acesso, por nem todo mundo estar podendo ter acesso a um psicólogo, mas a gente poderia falar dos riscos, de que não é uma pessoa que está lá, que não consegue captar suas nuances, que ela pode recomendar uma coisa absurda para você fazer, como já saíram notícias. Então, podia ter esse momento agora de reflexões. Mas o que eu queria abrir um tempinho para a gente conversar agora, de ouvir de vocês, é o que vocês acharam de fazer essa dinâmica? A gente fez meio express, mas do pensar, ouvir e debater. Então, sei lá, se duas pessoas puderem falar o que sentiram fazendo a dinâmica. Quem quer se colocar aí, pessoal? Alô? Alô? Como foi fazer a dinâmica? Eu achei diferente. Porque quando a gente debate assim, além da gente ter que defender uma coisa, a gente vai pro lado do outro. Porque, por exemplo, aqui na minha dupla, eu tive que defender usar a IA como terapia. E é uma coisa que... Então, assim, Perfeito. procurar o lado bom, me desafiou procurar o lado bom nisso para poder defender. Então, assim, foi diferente, eu gostei. Você foi forçada a olhar o outro lado. E ó, quando a gente olha as competências da nossa querida BNCC, da Base Nacional, a gente vê que está lá empatia como uma das habilidades. Será que agora, fazendo esse exercício, você teve que dar um passo a mais de empatia? Falar assim, nossa, como é que seria eu considerar esse outro lado que eu sou contra? Você teve que fazer argumentação. Então, você exercitou competências da BNCC com um tema aqui que não necessariamente nenhum de nós é especialista, nem IA, nem terapia, mas a gente exercitou as competências. Mais alguém quer falar rapidinho? Mais uma sensação que teve fazendo a dinâmica?
Olá. Não, eu queria falar sobre que eu já tive uma experiência assim, dando aula, aqui na escola mesmo, né? Antes de ser diretor, eu era professor de português, então eu dei aula de produção textual. Eu fiz Ah, algo parecido com a turma, né? Eu dei o tema e era grupos, criava-se dois grupos, os grupos eram a favor, outro contra, e aqui mesmo nesse auditório a gente fez um debate, né? Os que grupos. legal. E aí, independente do pessoal, dele pessoal, ser a favor ou contra, ele aprendia a argumentar, independente de ser a É, favor ou contra o tema. Entendeu? Aí, é, essa experiência eu acho muito bacana. Pra que aprender. bacana. Aprender a argumentar. E eu acho que o interessante da dinâmica é que aqui a gente estava com tempo curto. Mas a gente pode fazer a roda ou fazer você trocar de dupla 4, 5, 6 vezes. E imagina que você vai falar o seu argumento 4 vezes. Quando você for para a segunda, talvez você já mudou uma palavra. Talvez você vai usar uma coisa que você sentiu que não convenceu o anterior. Você vai testando o seu argumento e vai refinando ele. E você vai tendo a oportunidade de ouvir 5 pessoas diferentes. Então você vai ganhar, outra coisa que está aqui na BNCC, repertório cultural. Então, é repertório, eu vou ouvindo gente. Por isso que essa dinâmica, inspirada no Projeto Zero, ela fala de rotina de pensamento. Eu faço uma rotina na sala para tornar o pensamento de todo mundo mais visível e eu ganhar com tudo isso. Então, para a gente foi um presente ver os alunos se envolvendo e gostando de discutir sobre a vida digital. E o maior presente de todos foi que naquele ano que a gente lançou a disciplina, o tema do Enem foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi um tema sobre a vida digital. Aí um dos professores daquela turma que eu mostrei a foto para vocês, da primeira turma de professores, ele é corretor do Enem, por acaso. E ele mandou um print para a gente do grupo da sala conversando à noite, depois de ter saído da prova do Enem. Então, a redação foi semana passada do Enem, imagina, domingo à noite, segunda. Ele mandou o print do grupo da sala. Olha o que um aluno falou. Ele falou: olha, eu coloquei na proposta de intervenção da minha redação, porque, né, o Enem sempre espera que você feche o seu texto com uma proposta de intervenção. Ele falou: eu coloquei na proposta de intervenção ter aulas de educação digital. Aí outro aluno pôs: eu também. Aí outra: eu também, eu também, eu também. Quando o professor mandou esse print para a gente, foi o troféu. De falar: meu, a gente pôde participar da criação de algo que os alunos estão falando, que não é só uma disciplina que eles gostam, mas eles estão propondo para o Enem de aquilo ser a proposta de intervenção. Então, isso é o que talvez vocês já ouviram falar, ele está ficando mais em alta, o conceito de letramento digital, alfabetizar digitalmente os alunos para lidarem com a IA. E aí eu lembro daquela foto que eu mostrei para vocês no começo. Eu queria escolher uma carreira que tivesse o lado social. Não era a carreira que ia dizer, mas as oportunidades e o trabalho. Eu encontrei um grupo de pessoas, que era a Geek, com essa cabeça de empreendedorismo, que identificaram uma lacuna que é falar, não estamos falando da vida digital nas escolas e podemos fazer isso mais. E a gente prototipou um produto, que é essa disciplina. Testamos e o resultado veio aí. E isso a gente pode aplicar para a IA na nossa vida. Só que o que eu acho interessante é que a IA, para cada pessoa, ela vai ter um nível diferente. E ano passado eu me cobrava muito, eu falava, poxa, no meu trabalho eu não estou usando IA. Eu estou vendo outras pessoas usarem, mas eu não estou usando IA, por exemplo. Eu me cobrava por isso. Mas eu acho que esse trabalho com a IA, a gente não tem que encarar como uma obrigatoriedade. Ele tem que ser orgânico, ele tem que ser natural, ele tem que ser se faz sentido para você ou não. A minha primeira experiência com a IA foi quando saiu aquela trend no Instagram, talvez vocês lembrem, que era a gente se transformar em personagens da Pixar. Você lembra dessa trend que rolou? Foi, acho que, a primeira vez que eu usei a IA generativa mais intencional. Aí eu tô aí nessa imagem
aí depois vocês falam se está parecido ou não, com a minha mãe e a minha irmã. Foi uma maneira de homenagear. A minha irmã, ela nasceu com uma deficiência, né? Os médicos falavam que hoje a minha irmã está no céu. Os médicos falavam quando ela nasceu que ela ia viver 1 ano e ela viveu 32 anos aqui na Terra. Um milagre de Deus, ela me ensinou tudo. E uma maneira depois, né, nesse ano da Pixar, eu falei, deixa eu ver se a IA consegue materializar e criar aqui a versão Pixar da minha irmã, tudo com descrição. Ficou muito parecido. E olha um detalhe, é legal de eu estar falando com vocês do Rio, porque a gente ama o Rio. A minha irmã sempre fã do Rio. E eu pedi para eles criarem o cenário que fosse no Rio de Janeiro. Então vocês estão vendo aí? Tem uma tentativa aí atrás de Morro Dois Irmãos ou de Pão de Açúcar, sei lá. Mas foi a minha primeira vivência com o IA, né? E foi assim, orgânico, como eu acho que tem que ser na nossa vida. A gente não tem que se forçar assim, num primeiro momento. Eu tenho que usar, eu tenho que aprender tudo, fazer um curso. Não, a IA pode ser uma experimentação. Depois, pessoal, a gente tinha um carro que a gente gostava muito, que era um doblô, porque cabia a cadeira de rodas da minha irmã inteira e tal, só que ele começou a dar muito problema, muito, anos que a gente estava deixando o dinheiro inteiro no mecânico. Não sei se tem algum professor de física aqui, mas eu chegava lá no mecânico, ele começava a explicar o negócio, eu não entendia nada. No fim, a gente levou tantas vezes no carro que eu estava começando a ver algum sentido lá na explicação do gás, da combustão e tal, mas ele já não estava dando muito problema. E aí a gente teve que vender o carro. Aí eu falei, nossa, e eu via minha mãe por toda essa história, ela gostava demais do carro, né? Aí eu falei, nossa, já que tem a música do Camaro Amarelo, tem a música do Calhambeque Bibi, e se a gente criasse uma música para fazer um vídeo na internet da nossa despedida do carro? Aí foi a minha segunda tentativa de brincar com a IA. Existe um aplicativo, não sei se vocês já usaram, que chama Suno. Ele cria músicas. Aí eu contei a história do carro para o Suno e pedi para ele criar uma música de despedida para o carro. E ele criou, pessoal, e a gente fez um vídeo. Ficou muito engraçado. Eu falava assim, cria agora uma versão sertaneja dessa, porque eu queria testar qual que dava mais o tom, se da sofrência, ou se fazia uma coisa mais pop, mais de filme. Então foi assim, as primeiras experiências com a IA. Depois, lá no meu trabalho, eu participei de uma gincana que eles fizeram para todos os colaboradores. Então, não só com pessoas de tecnologia. Eles falaram assim, gente, a gente vai fazer uma gincana da IA aqui. Vamos ver qual time ganha mais pontos. Então, eles dividiram a gente, não nas nossas áreas, mas fizeram times multifuncionais e falaram assim, quem entregar mais coisas ganha mais pontos aqui na gincana e vamos ver qual é o time vencedor. Eles apresentaram para a gente 3 ferramentas de IA. Não sei se vocês já conhecem, mas é o Deep Research, o Gem e o Notebook LM. Aí, olha só, o Deep Research é quando você pede para ele fazer uma pesquisa no Gemini, por exemplo, fazer uma pesquisa mais elaborada, quase uma pesquisa acadêmica sobre um tema para você. Então, a minha meta era fazer essas 3 coisas para o meu time ganhar ponto. Eu nunca tinha usado nenhum dos 3, mas assim, não sei se vocês são competitivos, mas alguém fala em uma gincana, a gente quer ganhar, né? Aí eu fui conhecer o Deep Research, o Gem e o Notebook LM. E aí, as pessoas da empresa inteira começaram a falar, nossa, eu nunca tinha usado, e fiquei encantado. Porque esse Notebook LM, você passa algumas fontes para ele. Então, eu passei lá, eu sou descendente de armênio, então eu pedi para ele ler alguns artigos sobre o genocídio armênio e falei assim, cria um podcast para mim com 2 pessoas conversando sobre o genocídio armênio. E o Notebook LM fez isso, aí você escuta as pessoas conversando um podcast sobre aquilo. Nunca tinha usado a ferramenta, mas a gincana me fez fazer. De repente, pode ser uma ideia para fazer com os alunos. Alunos, façam aí, mandem depois no meu Drive, eu quero ver tudo que vocês criaram. Talvez o cara nunca ia usar o Jam na vida, mas você estimulou pelo menos a conhecer, você instrumentalizou. Você deu ferramenta, ainda que por meio de uma gincana.
sei lá, às vezes você está se desafiando a aprender uma coisa nova na vida, sei lá, cozinhar, ou eu testei o chat GPT esses dias, falei, chat, você topa ser meu teacher e refrescar o meu nível de inglês? Aí o chat entrou e começou, topo ser o seu teacher, ele começou a falar comigo igual gente. Por isso que é o risco, pessoal, por isso que os alunos começam a fazer terapia com o chat GPT, ou até considerar como namoro, porque o chat começa a responder com essa linguagem. E aí eu falei, poxa, uma coisa que eu tenho dificuldade, quero refrescar o inglês, deixa eu experimentar como é que é o chat me ajudando. Então, tudo isso pode ser um estímulo para você se colocar no lugar do seu aluno e ver, poxa, eu preciso aprender, igual eu falei, o negócio do motor do carro que eu não entendia. Eu podia estar lá com o chat do lado e o mecânico está falando, é um problema no arrefecimento. Aí eu jogo no chat GPT. O que é arrefecimento? Explica bem didático para mim. Me dá um exemplo comparando com um filme ou com a geladeira de casa para eu entender melhor. Ou me explica comparando com o computador, que talvez eu vou conseguir entender melhor. E aí eu poderia testar uma coisa que eu não sei, que é motor de carro, pedindo para o chat me ajudar. E aí você pode, dessa maneira, tentar entrar no como é que será que meu aluno está usando essa ferramenta aqui. E aí, para a gente caminhar para um fechamento, tem uma outra referência que é muito bacana sobre aprendizagem personalizada, que é o Sal Khan, que é o fundador da Khan Academy. A gente se inspirou muito nele, nos produtos da Geek. E eles criaram agora o Khan Amigo, Khanmigo, que é um assistente seu, um tutor, para você usar a IA como tutoria de aprendizagem. Então, se você pegar algumas pesquisas que já rolaram, elas fizeram o seguinte: deixa eu fazer um grupo de alunos que não usa IA para aprender. Deixa eu fazer um grupo de alunos que usa IA para aprender. E deixa eu fazer um outro grupo que usa a IA como tutor para aprender. Então, não é a IA assim, livremente, é a IA como tutor. O resultado desses que usam a IA como tutor, se eu não me engano, é maior do que os que usam a IA livremente. E o que é usar como um tutor? Vou dar um exemplo. Ontem eu estava aqui com uma questão de física, química orgânica, petróleo e tudo mais. Peguei essa questão, tirei uma foto e mandei para o chat GPT. Aí olha a resposta do chat GPT para mim. Claro, vamos resolver juntos. Aí ele começou a falar alternativa por alternativa, qual era as respostas. Cada uma delas. Aí ele me mostrou uma por uma e falou que a alternativa certa seria a D. Ou seja, ele me deu a resposta da questão. Aí, eu sabendo que eu ia vir aqui compartilhar, eu fiz um exercício. Falei, não, chat, não queria que você me desse a resposta logo de cara. Queria que você fosse um tutor para mim e me ajudasse a pensar. Às vezes eu falo assim com o chat para testar a humanidade dele. Aí, olha o chat comigo. Claro, Leandro, vamos fazer do jeito certo, então. Então, ele sabe que o jeito certo não é dar resposta. Até a IA sabe, gente. Guiando o seu raciocínio passo a passo sem entregar a resposta diretamente. Vamos juntos. Aí ele começa a falar aqui da questão. E aí ele me faz uma pergunta provocativa. O que você acha? Responda isso primeiro antes de seguirmos. Então, essa é a mentalidade de eu tirar o chat GPT como alguém que me dá a resposta, como alguém que me faz pensar. E eu posso ir plantando essas sementinhas nos alunos. Parece um coach falando, mas é uma questão de mindset, de mentalidade. Então, eu começo a trabalhar essa mentalidade com os alunos e falo, e é isso que o Khan Amigo faz. Ele não te dá a resposta, ele te dá ideias para começar, ele te ajuda a você entender o sentido por que você está aprendendo aquilo. E aí, como professores, a gente pode cada vez mais aprimorar ou pedir mais coisas do que só um resultado final. Por exemplo, em vez de eu pedir para o aluno produzir a redação para mim, hoje em dia não tem a chance de a redação ter sido toda escrita pelo chat GPT e ele me entregar? Ainda mais se a gente perceber os travessões, né, pessoal? A dica é o travessão, guarda essa. Se você vê o travessão lá, com certeza foi o chat GPT. Comecem a reparar, quanta coisa você pergunta para o chat GPT
E ele responde com esse travessão aqui, ó. Ele ama usar travessão. Então, se você vê uma redação muito bem elaborada dos alunos, fica na dúvida se não pode ter sido por causa do travessão a IA. Aí o Khan, nessa palestra que eu fui, ele começava a provocar assim. Ele falava, e se você... Acho que a plataforma dele vai suportar isso, mas a gente poderia pedir um print da tela. Se eu falasse assim, você poderia me mostrar, aluno, como você melhorou essa sua redação usando a IA? Então, ó, professor, mandei a primeira versão da minha redação para o chat olhar. Ele comentou que o meu segundo argumento estava superficial. Ele comentou que eu fui muito genérico na conclusão. Aí, com base nesse feedback, eu fiz essa outra versão. Então, eu saio do lugar de pedir só um produto final e faço esse. Ou então, eu poderia pedir para os alunos assim, eu queria que você escrevesse uma redação com seu ponto de vista lá sobre a terapia usando IA. Aí você pergunta para o aluno, você é a favor ou contra? Aí o aluno vai falar, eu sou contra. Ele, ótimo. Então, eu queria, além da sua redação, que se você usou a IA para debater com ela, você me desse um print que eu queria ver você argumentando, ela argumentando, você defendendo e tal. Então, o Khan, na plataforma dele, vai suportar de você ver as várias versões de um produto, como o aluno foi iterando com as dicas dessa tutoria, da IA sugerindo. Outra ferramenta, além de tutoria, é a gente usar para inclusão. Então, eu posso compartilhar com o ChatGPT, ou no nosso caso na Geek, a gente tem um formulário que o professor pode colocar quais são os desafios de aprendizagem de um aluno. Então, se ele tem alguma questão que ele precisa de passo a passo, que ele não capta duplo sentido, e eu posso pegar uma questão e pedir para a IA adaptar. Isso já é possível de fazer na plataforma da Geek, mas sem a plataforma a gente pode exercitar isso no ChatGPT ou no Gemini. Então, olha aqui, a mesma questão adaptada para um aluno que tem altas habilidades, então o enunciado cresceu, ele passa a fazer 3 perguntas, e a mesma questão para um aluno que precisa de passo a passo, porque talvez ele tenha alguma dificuldade de aprendizagem e precise do passo a passo. Você poderia criar isso, mas imagina quantas salas você dá aula. Às vezes a gente não tem a criatividade. Então eu posso usar a IA como meu assistente. Faz uma sugestão de adaptação para a inclusão. Em vez de eu partir do zero, eu parto de uma sugestão. E aí, o que eu acho sempre transformador é o botão editar. É o botão que você vai aplicar a questão que você quiser com seus alunos. Mas você pode usar a IA como seu assistente, como seu estagiário. Só para contar um último caso, eu estava uma vez como assistente, né, da professora na faculdade, como estagiário dela, e a gente estava avaliando os alunos dessa disciplina, que era o Linguagens 3. E aí, eu recebi os trabalhos dos alunos, e o que que eu fiz? Vocês veem que eu gosto do MasterChef, né? Já dei a brincadeira aqui agora há pouco. Eu fiz um PowerPoint para minha professora, como se fossem os jurados do MasterChef, avaliando os 5 trabalhos dos 5 grupos daquela sala. E aí, eu fazia brincando lá, o que que o Jacan falaria sobre esse trabalho e tal. E no fim, eu fiz uma sugestão para ela, uma pré-hierarquia. Mas eu ainda não tinha formado, não tinha entregue a minha dissertação. Foi uma sugestão. A professora ia dar a nota que eu dei? Lógico que não. Aqui, ela depois mandou quais foram as notas finais. Mas eu ajudei ela a fazer uma pré-leitura e uma pré-sugestão de hierarquia. Mas a nota final não sou eu que vou dar, eu sou só o assistente. Mas eu facilitei o trabalho dela, em vez de entregar os trabalhos assim, eu pré-empilhei eles para a professora corrigir, dando uma opinião de qual poderia ser o maior ou o menor. Na plataforma da Geek, a gente faz isso. Se o professor quiser, ele pode apertar um botão, que é a pré-correção com IA, e a gente, com base na IA generativa, a gente lê as respostas dos alunos e a gente faz uma pré-sugestão e o professor pode ordenar da que a IA achou mais completa para menos completa. Ele olha e fala, olha, então eu tenho um ponto de partida. A Bianca foi a minha aluna que tirou um ponto nessa questão. A que está menos completa é a do Pedro, por exemplo. Então ele vai tirar 0,25. A gente dá uma pré-sugestão de nota.
Mas, de novo eu falo, o botão mágico se chama editar. Eu dou uma pré-sugestão de nota para o professor, mas ele que vai dar a nota final. Então, ele pode mudar a nota que eu sugeri. Eu só quis facilitar o trabalho dele. E aí a gente tem visto professores usarem essa ferramenta 17 vezes no mês. Então, imagina que você... E, claro, eles mudam as alternativas e é isso que tem que ser feito mesmo. Mas imagina que você levasse 1 hora para corrigir tudo aquilo. E agora com a IA você ganha esse tempo. Aí você multiplica 1 hora de correção por 17 vezes que você usou no mês. Você ganhou 17 horas no seu mês para você ter tempo livre, para você poder focar na preparação de aulas, para você poder ter o tempo com a sua família, para você poder ir no museu, ter repertório, para você poder descansar. Então a IA vem para te ajudar, né, com o trabalho. E o que eu deixo aqui como sugestão final para vocês conhecerem é usar a IA como uma ferramenta para materializar suas ideias. Então eu amo pedir para o ChatGPT criar uns desenhos ou umas fotos assim, que eu falo, sabe, se um designer te ouvisse falando, você ia falar assim, você tá louco, você quer que eu desenhe isso aqui no Photoshop? Mas eu faço assim com o ChatGPT, e às vezes ele cria e eu falo, nossa, você adivinhou o que eu estava pensando mesmo. Então, ele empodera a gente, porque antes eu precisaria de uma pessoa de design para desenhar a ideia. Agora eu posso usar o criador de imagem, o Nana, o do Google, ou eu posso usar o Lovable, que cria protótipos de sites, de aplicativos, sem eu precisar de uma pessoa de engenharia. Então, eu, semana passada, fiz um protótipo de um produto que chamava Inclusiflix. Ele era como se fosse um Netflix de inclusão. E aí, você tinha lá toda coisa. Você clicava num curso, mas dependendo do curso você tinha que ter um pré-requisito. Você baixava, você tinha um ranking, quem acessou mais. E eu escrevi inteiro como um prompt, sem escrever uma linha de código. Só descrevi a experiência do usuário, só a UX. Falava, ó, pensa assim, cria assim e tal. Quando a gente viu o Inclusiflix nascendo, para depois eu fazer um pitch da ideia desse produto, ou para fazer um Shark Tank de vender a minha ideia para as pessoas, sem uma linha de código. Então a IA empodera a gente. Eu consigo vender uma ideia sem ter a engenharia e sem ter o tempo que a engenharia leva, que é muito grande. Então, para o empreendedorismo, é outra ferramenta essencial. Quando os alunos vinham lá na Geek, ó, teve um dia uma aluna que deixou um post-it, né? Geek me contrata por ter visto o ambiente, as dinâmicas. Cada vez mais a gente está tornando, com as ferramentas de IA, que as pessoas sejam empreendedoras, né? Que elas criem, vendam e testem as suas ideias. E só recapitulando tudo que a gente falou, IA pode me ajudar com personalização. Eu posso considerar a IA como infraestrutura mais do que devo ou não devo usar. Eu posso usar a educação digital como uma intervenção social para empoderar meus alunos. Eu posso usar a IA como tutoria. Eu posso usar a IA para inclusão. IA como assistente para eu ganhar tempo. IA para prototipar e materializar ideias. Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa se eu passei aqui alguns minutos. Lembrem sempre que o lado social é a gente que cria mais do que a carreira ou a disciplina. E quem quiser continuar a conversa ou me seguir, tá lá no Instagram, @leandro.carabete, que é um sobrenome armênio, igual eu comentei com vocês antes. Obrigado, pessoal. Valeu!